a percepção nossa, em razão dos crimes que ocorrem, a questão do carioca estar perdendo espaço de circulação em razão de territórios do Rio de Janeiro estar sendo controlados por criminosos que fecham grandes vias, como Avenida Brasil, linha amarela, linha vermelha, em razão de operações policiais que são desencadeadas. E muitas das vezes incendeiam ônibus, atos muito próximos ou que nós poderíamos identificar como atos terroristas para dar uma ideia de medo na população. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do R7 Fala Comigo. Eu sou o Felipe Batista e a gente está aqui nesse espaço que a gente gosta de resenhar, falar sobre tanto assunto sério e importante. Hoje não é diferente, a gente vai falar sobre um assunto muito pertinente e que está no nosso dia a dia e é muito importante, a gente precisa discuti-lo, né? A gente vai falar hoje sobre a escalada da violência no Rio de Janeiro, guerra entre facções, essa realidade que a gente vê no nosso dia a dia, que é triste, né, em tantos dias, mas é importante a gente discutir e falar sobre isso para a gente achar caminhos e alternativas, né? Para isso eu não estou sozinho, a gente vai receber um cara que entende como poucos do assunto. Você já deve conhecê-lo, Paulo Storani, ex-capitão do BOPE, tem mais de 42 anos aí de experiência, né, em área de segurança pública, consultor em segurança pública, palestrante, escritor. A lista é longa, ele vai ficar um pouco tímido, mas também tem outro ponto que é muito legal, que ele foi consultor técnico dos filmes Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. A gente vai falar sobre isso também. Paulo Storani, obrigado pela participação aqui. Seja bem-vindo. Ô Felipe, eu que agradeço o convite para debatermos um tema tão importante e tão atual, né? A gente precisa falar sobre violência, né? Acho que a gente pode começar falando sobre a atual, né? A atualidade, o que a gente está vivendo hoje. Uma das frases que a gente mais ouve das pessoas é: o Rio de Janeiro acabou. E a gente ouve muito isso, né? Que a violência está num momento muito difícil. Quero saber qual que é a tua visão. A gente está vivendo, Storani, o pior momento da segurança pública do Rio de Janeiro? Olha, nos anos 90 eu acredito que esse foi o pior momento que nós vivemos em razão dos indicadores da criminalidade. Mas se nós pegarmos aí resultados de indicadores de violência, 2017 no Brasil nós tivemos aí alguma coisa em torno de 65 mil mortes, né, no Brasil inteiro. Hoje nós temos 28 mil mortes. Então significa que houve uma redução em morte violenta intencional. Então vivemos momentos piores do que esse. Mas a percepção nossa, em razão dos crimes que ocorrem, a questão do carioca estar perdendo espaço de circulação em razão de territórios do Rio de Janeiro estar sendo controlados por criminosos que fecham grandes vias, como Avenida Brasil, linha amarela, linha vermelha, em razão de operações policiais que são desencadeadas. E muitas das vezes incendeiam ônibus, atos muito próximos ou que nós poderíamos identificar como atos terroristas para dar uma ideia de medo na população. Metralha a delegacia. Sem dúvida. E quando você amedronta, você controla melhor qualquer grupo, seja ele onde for, em qualquer parte do mundo. Essa é uma estratégia que a gente já vê hoje nessas organizações criminosas, que atuam principalmente em comunidades, mas estão se expandindo para territórios urbanos. Então, a percepção de insegurança da população é aumentada por conta disso. A gente tem hoje, que é um dos maiores problemas, eu acho, né, que é a questão da disputa de territórios, né? A gente tem o Comando Vermelho nesse plano expansionista, né? A gente tem a milícia que cresceu muito, né? Acho que mais recentemente até recuou um pouco, mas teve um crescimento muito contínuo, né, muito grande. Esse é o maior problema hoje. Qual que é a tua visão em relação ao grande câncer na violência hoje? Podemos falar da expansão, mas na minha visão, eu tenho sempre uma visão de curto, médio e longo prazo. O grande problema hoje do Brasil é como ele trata o criminoso, aquele que é identificado e preso. Nós temos uma dificuldade muito grande em identificar e prender. Para termos uma ideia, a média nacional de elucidação de crime, homicídio principalmente, é 8%. Aqui no Rio de Janeiro, de homicídio chega a 22,8%, que é um resultado muito bom comparando acima com a média nacional. Mas vamos pensar Brasil, né? Então, se você só consegue identificar e prender 8% dos homicidas, 92% continuam atuando, né? Então, você não tem a capacidade de identificar e prender, e se prender, ficará pouco tempo preso, né? Nunca no Brasil alguém cumpre a integralidade da pena, em razão da quantidade de benefícios que são concedidos pela Lei de Execução Penal, que é uma lei
de 84, do século passado, mas que criou uma quantidade de benefícios para o preso que faz com que o custo do crime seja reduzido. E numa ideia de custo-benefício, se você tem um benefício maior do que o custo que você tem que empreender, vale a pena fazer. Então o crime passou a valer a pena por conta dessa forma de tratamento. E desde 84 até os dias de hoje, toda tentativa no Congresso Nacional de mudança dessa legislação, lei de execução penal, ou elas são impedidas em razão de alguns partidos, de um determinado viés, normalmente de esquerda, né, que sempre defende a questão do desencarceramento, que para mim isso é uma grande tolice, é o total desconhecimento de como funciona um sistema, enfim. Eles ou impedem que a lei prossiga, ou eles deturpam, através de emendas à própria legislação, ou que, se eles não conseguirem fazer isso no Congresso e impedir, posteriormente, o que já aconteceu aqui na nossa história, o Supremo Tribunal Federal decide que aquilo é inconstitucional, então não cabe mais. Então nós não temos uma capacidade de ter uma legislação que, de uma forma pedagógica, eduque a população de uma forma geral, principalmente aqueles que decidem delinquir. O custo é sempre reduzido. Então é benéfico ser bandido no Brasil, porque se for identificado e preso, que já é difícil, ficará pouco tempo preso. Então você tem um sistema que continuamente abastece o sistema, criando demanda para o próprio sistema, porque você não consegue manter preso o criminoso. Eu não estou falando prisão perpétua, não estou falando em penas capitais, eu estou falando prisão justa e dura, para que aquele que quer cometer o crime pense duas vezes, aquele que cometeu não volte a delinquir, e a população tem uma sensação de que, se fizer alguma coisa errada, será punido, e não essa sensação de impunidade que nós temos. Aí, a partir daí, o que nós temos? O avanço da criminalidade, porque vale a pena ser criminoso e continuar sendo criminoso, e, principalmente, cooptando jovens, menores, em razão de uma legislação específica, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que deveria proteger o menor, não o protege. O menor ele vai ser aliciado pelos criminosos, quer ser no tráfico ou qualquer outra atividade criminosa, nunca vai ser preso, porque o menor não comete crime, né? E até 18 anos de idade ele tem ali uma lacuna de aproveitamento para essa criminalidade violenta. Então você forma o menor até 18 anos na criminalidade, e quando ele passa a maior, aí sim ele está mais violento. Então temos uma estrutura retroalimentada por uma legislação, lei de execução penal, Estatuto da Criança e Adolescente, que não conseguiu impedir que o jovem fosse aliciado pelo criminoso, pelo traficante. Não mudou a realidade dele ali, não mudou a realidade dele, mas o protege de uma punição mais forte, ou que isso tenha consequências no futuro. Então temos um problema sério de legislação no Brasil. Muito discurso nesse sentido, de amenizar a lei, de desencarcerar, mas que só está trazendo mais problema para a população brasileira de uma forma geral e de uma forma particular no Rio de Janeiro, sem dúvida. Você acha que os criminosos estão mais violentos? Sim. Em razão desse sistema, eles estão cada vez mais violentos, porque existe hoje uma cultura da violência. Dois exemplos recentes agora, né? Nas músicas, por exemplo, de duas figuras, né, que eu lamento, né, que eles sigam esse caminho, que usam uma arte, que, por exemplo, o funk é uma arte, sem dúvida nenhuma, mas que usa o funk para promover ali uma idolatria da criminalidade, do tráfico, objetificação da mulher, né, do próprio sexo. E isso está afetando a quem? Está afetando as jovens, crianças, que nós vimos na prisão lá do MC Pose, quando ele foi libertado, crianças se movimentando para isso. Então, eles que, nas suas músicas, falam de violência e de comportamento violento, eles estão estimulando cada vez mais essa infância, adolescência e, consequentemente, juventude mais violenta, a razão pela qual nós estamos experimentando essa situação no Brasil hoje. Ao mesmo tempo em que estão descrevendo um pouco da realidade dessas pessoas, né? Sim. Acho que você acha, né, que, de certa forma, a gente faltou também, né, como Congresso, como uma questão um pouco maior, né, como país, né, como Brasil, de cuidar mais das favelas, das comunidades e mudar essa realidade. A gente viu que na prática não mudou nada, né? E esse sistema está criando, né, pessoas também revoltadas também, né, que não se veem protegidas pelo Estado, pela polícia, pelo contrário, às vezes tem uma visão, né,
Que a polícia chega aqui, chega atirando, muda a minha realidade, não posso ir trabalhar. Também não se vê mais protegido pelo criminoso, né? Que a gente tinha até, eu acho que recentemente, essa questão um pouco mais, essa visão mais Robin Hoodiana, né? Sim. De que o bandido era o, né? Ajudava a tia Maria, ajudava... Hoje já é diferente, né? A gente tem criminosos, mesmo no tráfico, que não era uma prática, cobrando por serviços básicos, né? Então, essa realidade, faltou mudar essa realidade e isso é um dos maiores problemas ainda, você acha? Olha, primeiro que falta ao Brasil aqueles arquétipos, né, aqueles modelos positivos, né? Nós não temos hoje no Brasil quando a gente fala isso, falamos de figuras públicas, atores políticos que sejam expressões de modelos que seriam necessários para uma sociedade mais harmônica, mais igualitária, né? Nós não temos isso. Nós temos discursos, mas as práticas divergem dos discursos, né? Então, basta a gente ver o que está acontecendo no governo federal em relação a políticas que são adotadas. O discurso, né, convence ao incauto, ao ignorante, ao militante, mas não convence uma sociedade que sabe que aquilo ali, na prática, é uma situação totalmente diferente, em razão do que nós estamos experimentando na sociedade e os níveis de violência que nós alcançamos, né? Então, esse é um fato. A outra situação é que os valores morais estão cada vez mais depauperados, né? Mais atacados, quase inexistentes. Virtude, por exemplo, honestidade, parece que não é uma grande coisa no Brasil, quando, na verdade, ela precisa viver numa relação de respeito próximo, né? Quando a gente fala também de integridade, uma pessoa que se comporte de acordo com aquilo que acredita, com essas regras de convivência pacífica e harmoniosa. Nós não temos mais isso. Probidade, por exemplo, comportamento probo dentro dessas regras, também não vemos isso. Então, no Brasil, nós vivemos uma crise moral que está afetando as relações. E na segurança pública vai ser afetada diretamente em relação a isso. Não temos isso em sociedade. É óbvio que nas situações de comunidade, onde nós temos ali uma população extremamente oprimida, quer sejam narcotraficantes, quer sejam milicianos, que, como você disse, acabou esse conceito do bom bandido, né? Aquilo que se tentava lá, quando criado lá a Falange Vermelha, posteriormente o Comando Vermelho, influenciado por aquelas visões mais à esquerda, dos presos políticos lá no Instituto Cândido Mendes, antiga Ilha Grande, que deveria ali cooptar a população do seu lado para ter uma rede de proteção, um escudo de proteção contra as ações do Estado, enfim, não fazem mais isso, eles exploram essas pessoas, cobram taxas, determinam o que pode e o que não pode, criam leis dentro da comunidade, criam tribunais que determinam execuções de moradores, quer sejam aqui no Janeiro, quer seja no Ceará, como vimos recentemente. Então, é uma estrutura opressora daquela comunidade e que a gente não vê os mesmos políticos que falam da opressão em sociedade, mas essa opressão causada por esses criminosos, né? Eu chamo, fala-se da bancada da bala, do pessoal do Congresso Nacional, né, que defende ali a questão da preservação do direito a adquirir armas, mas tem também a bancada da droga, são esses que defendem exatamente esses criminosos, porque em nenhum momento eles vão para as bancadas criticarem a opressão exercida por esses traficantes e milicianos contra a população. Falam até contra milicianos, mas não falam contra traficantes. Isso me causa espanto, né? Porque você está defendendo a comunidade, por que não defende a comunidade desses criminosos que oprimem a comunidade? Então, é uma situação muito difícil, realmente, que nós vemos hoje, por conta desse conflito que nós temos de discurso. Mas quando a gente chega na prática, a gente olha para a prática, a gente vendo, tira ali, abre o véu, tira um pouco de fumaça, você vai ver o que nós estamos vivendo hoje no Rio de Janeiro. Dá a impressão também que a gente não quer encarar o problema, né? De que não quer sentar e, como país, organizar as ideias para avançar, né? A gente no passado teve a UPP, né? Que foi um projeto que talvez tenha se assemelhado um pouco disso, de trazer essas várias frentes aí no âmbito de entrar na comunidade, trazer o social, trazer arte, cultura, mas que faliu, né? O que você acha que aconteceu? Felipe, a UPP tinha exatamente a direção da pergunta anterior que você fez em levar para a comunidade atender às suas necessidades. Não aquilo que ela quer, aquilo que é necessário para integrar as comunidades carentes, né, a cidade de uma forma geral, e não viver ali em bolsões de pobreza e falta de atenção do Estado. A UPP tinha essa observação.
Eu fui, no primeiro momento, eu estava ali apoiando o projeto, porque ele tinha fases. A primeira fase era ocupação policial, no sentido de dar proteção ao Estado no segundo momento, de entrar e atender a necessidade da população. Tá? E no terceiro momento, era a saída da polícia, porque em razão de você ter criado ali um espaço seguro, onde a própria comunidade pudesse andar sem ter que ter a polícia ali tutelando. Então, seria mais um espaço da polícia ir, como em qualquer lugar da cidade, mas não necessariamente estar e ficar. Então, esse seria a vitória da pacificação, seria a saída da UPP. A virada, né? Ou a diminuição do efetivo ali. O que aconteceu, né? Virou um grande projeto político-eleitoral. Né? Então, tinha essas fases, havia essa intenção, mas a segurança pública, a polícia, principalmente a polícia militar, ficou sozinha no processo. Eu me lembro de estar acompanhando, numa determinada rede de TV, a ocupação da Rocinha, do Vidigal, comentei sobre isso. A minha grande preocupação era o projeto da pacificação ficar na primeira fase com a ocupação policial. Porque eu não via nenhum movimento por parte das secretarias estaduais de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, de cultura, educação, saúde, nenhum movimento, nenhum projeto para assim que a polícia ocupasse, eles entrassem otimizando os espaços que lá já existiam, mas também ampliando. Não vimos nada disso. A polícia ficou sozinha. Aí houve um grande erro estratégico, em razão de ser um projeto político-eleitoral, que vou lembrar que reelegeu o governador, ajudou a eleger o prefeito, que inclusive é o atual prefeito, ajudou a reeleger a presidente da República, que foi Dilma Rousseff, enfim, na ideia de que o PP era a grande solução para os problemas de segurança pública, quando a gente fala sobre territórios dominados por traficantes ou por milicianos. E, na verdade, a polícia ficou sozinha. E ampliou o projeto de 20 UPPs para 40 UPP, quando das 20 você tinham 10 que funcionavam já mais ou menos. Já estava mal das pernas. Mal das pernas, poucas funcionavam efetivamente, falta de efetivo, falta de estrutura. Então, se você tem um projeto que tem um problema e duplica a quantidade de unidade, você está duplicando o problema. Foi exatamente o que aconteceu. A polícia ficou sozinha, começou ali a promover contas de chegada, de tirar um efetivo determinado do PP que estava funcionando, parte dele, para suprir um outro que não estava funcionando, vulnerabilizando o anterior. A polícia militar, durante bastante tempo, ficou com uma carência absurda de efetivo, que durante 4 anos, todo policial militar que entrava era preparado para atuar em UPP. Um batalhão da Polícia Militar, especificamente o 6º Batalhão, me lembro na época, que ele tinha uma previsão de 600 homens, tinha 153 policiais militares para cuidar de Tijuca e Andaraí, que é uma situação muito crítica. São bairros críticos em razão das comunidades e criminalidade que lá existe. Então você imagina a situação que ficou o comando da polícia naquela época, em razão de um novo projeto, em que você não tinha criava uma solução para um problema, mas aumentava o problema de outro. Enfim, lamentavelmente, deu no que deu, mas eu ainda acredito que é uma grande saída, um projeto como esse, mas sabedores que a gente tem condição de entrar. Esse foi o grande sucesso da UPP. O Estado organizado entra em qualquer lugar, como fez em várias comunidades que antigamente achavam que era impossível você invadir ou ocupar. Isso foi feito e mostra que pode vir a ser feito novamente. Como é que você foi capitão do BOPE, né? E trabalhou no Tropa de Elite, né? Fez a consultoria técnica, né? Queria perguntar para você como é que foi, né? Essa questão dos bastidores, o que você fez ali? Sei que você participou de um treinamento, né? Ajudou a treinar os atores, inclusive Wagner Moura, né? Conta aí pra gente como é que foi esse período. Logo depois do Tropa de Elite 1, quando foi lançado, houve uma coletiva em que eu estava presente. Me fizeram uma pergunta sobre a importância do Tropa de Elite. Eu citei lá, que eu falei, olha, daqui a 20 anos, as pessoas vão tentar entender em que ponto mudou a percepção da população em relação à questão da segurança pública. No sentido de a população entender melhor como é que funciona a segurança pública. E eu falei que vão lembrar que foi o Tropa de Elite estar ali apresentando à população realidade, fatos. Marcou muito, né? Marcou Todo demais. mundo, né? Marcou ali, mostrou a vulnerabilidade do sistema, mostrou a precariedade do sistema, mas também que existem profissionais comprometidos em fazer o seu melhor. Tanto que esse modelo do Batalhão de Operações Especiais, de treinamento, intensificação de treinamento, de controle de desempenho, passou a fazer parte da realidade da Polícia Militar.
hoje, a Polícia Militar do Rio de Janeiro é muito melhor do que a da minha época, em vários você aspectos, acha? eu acho, em termos do nível técnico do policial militar. Então, melhorou demais. Eu falo assim com maior tranquilidade, que acompanha a segurança pública, além de uma visão de um antropólogo sobre a mudança do comportamento do policial da minha época para essa época. Então, houve uma melhoria muito grande relacionada a isso. E o projeto do Tropa de Elite, que era para ser um documentário, as pessoas às vezes não sabem disso, queria se chamar Tropa de Elite, ia ser um documentário, né? O Zé Padilha fez o ônibus 174, contou a história do Santo Nascimento, conheceu ali Rodrigo Pimentel, que é um cara fundamental, foi para o ônibus 74 e foi para o Tropa de Elite. Sem o Pimentel, o Zé Padilha não teria acesso às histórias. Eu não contaria ao Zé Padilha as histórias que o Pimentel contou para o Zé Padilha. Eu não contaria. Tá? Mas o Pimentel, ele não tem nenhum problema em relação a isso. Fala que bom dele. que ele contou. Né? Não, ainda bem que ele contou. E era para ser um documentário baseado na história do tenente, que foi o primeiro negociador do ano 74, que é o Tenente Batista, né? Que inspira o Matias. O Matias ia ser o centro da atenção do documentário. Resolveram fazer um filme, em razão das histórias que foram contadas. Eu fui um dos entrevistados para falar de treinamento. Né? E logo depois, quando me foi apresentado o projeto, eu fui convidado para ser consultor, porque o Zapadilha tinha a ideia de trazer policiais do BOPE para fazer o papel de policial. Eu falei, olha, você vai querer transformar policial em ator? O trabalho vai ser muito maior. Vamos escolher atores que queiram fazer o papel, que compreendam a importância do papel, e vamos treiná-los. Né? Aí o Zé Padilha apostou nisso, fiz um planejamento baseado em alguns conceitos antropológicos, de absorção de uma cultura, através de mensagens subliminares, através de discurso, através de esclarecimento, e através de uma prática constante, tensa, né, e estressante. E o que acabou acontecendo foi a preparação dos atores, inclusive o próprio Wagner Moura, e que nós vimos na tela foram que colegas de policiais do Brasil inteiro me ligavam, perguntando se como é que policiais do BOPE participaram do filme. Eu falei, não, são atores. Os caras são melhores que meus policiais aqui. Foi muito bom, né? Foi muito bom nesse aspecto, sem dúvida nenhuma, cara. Maravilha, diferente, é um trabalho diferente. E expôs o Tropa de Elite 2, né, eviscerou a segurança pública no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mostrando ali as mazelas quando você relaciona interesses não confessáveis de determinados segmentos políticos do Brasil, em especial Rio de Janeiro, com a segurança pública. Como é que a estrutura da segurança pública foi utilizada para isso? E ali no Tropa de Elite não tem mentira. Essa é a grande questão. Essa é a verdade. Storani, você é antropólogo também, enfim, a gente está falando aqui de violência. A violência a gente sabe que mexe muito com o nosso emocional, né? A gente percebe a sociedade hoje, o carioca um pouco mais retraído, até com medo de sair à noite, com medo medo de viver, né? Esse medo atrapalha a gente como pessoa, como ser humano, né? E muita gente desesperançoso, né? Então eu queria perguntar para você, o que você vê de esperança? Há esperança para a violência e para a segurança pública no Rio de Janeiro, para a gente encerrar esse papo? Eu sou esperançoso, eu tenho um conceito nesse aspecto na minha vida. A gente só precisa... Esperança não no sentido de esperar. A esperança no sentido de você se esforçar para promover uma mudança. Eu sou esperançoso nesse sentido. Então, quando eu falo nesse sentido, porque eu transformo a minha fala também nos meus atos. O brasileiro, né, se for dado o direito ao brasileiro continuar escolhendo seus representantes, eu espero que isso continue, né, em todos os níveis, né, eu espero que continue de uma forma pública, constitucional, né, que atenda os preceitos legais, que a Constituição seja realmente observada, porque se deixarmos de observar, deixamos de ser uma democracia. Né? Então, se nós continuarmos com o direito de escolher nossos representantes, então precisamos escolher bem, dentro da lei. Escolhemos representantes que sejam afinados com aquilo que nós acreditamos que é o certo. Não importa o viés que nós estejamos. Né? E que eles sejam capazes, através do Congresso Nacional, principalmente, promover as mudanças necessárias, né? Para que nós possamos ter uma legislação que atenda à necessidade de uma sociedade como a nossa. Né? Então, isso não vai vir no curto prazo, médio e longo prazo. O curto prazo é quem a gente vai escolher, com critério. Aqueles que não têm nenhuma dívida com a justiça, né, ou que tenham algum problema, que nós insistimos em escolher aqueles que repetidamente já têm problemas anteriores. Então, a gente está apostando na continuidade do problema.
daqueles que tenham coragem de tomar decisões e posições, mesmo que contrariem determinados outros poderes, mas que sejam necessários para que a gente possa transformar a sociedade brasileira mais justa, mais segura, né, mais próspera e, principalmente, que tenha uma visão na juventude. Nós temos nos índices de ensino básico, não só no Brasil, mas comparado em outros países, através do Programa Internacional de Avaliação de Estudante, PISA, um dos piores. É nível 1, quando o mais alto é o nível 6. A série histórica de avaliação da educação brasileira, desde o início desse século, o Brasil nunca saiu do nível 1. E nada é feito para mudar. E quando alguma coisa muda e tem um resultado positivo, ela é criticada e combatida, como as escolas cívico-militares, que têm um resultado excepcional e que são públicas, não são particulares, né? Então, é uma preocupação quando você vê educadores, chamados especialistas em educação, ou que atuam nessa área no campo político, criticarem um modelo que está dando certo aqui no Brasil. Então, se nós não mudarmos a educação brasileira, nesse sentido, dar uma visão crítica aos jovens, e não uma visão através de um determinado viés, uma visão justa, adequada, aí sim, no médio e longo prazo, nós vamos ter um país diferente, sem dúvida nenhuma, desde que nós continuemos com o direito de fazer nossas escolhas e que quem a gente escolhe realmente seja aqueles que sejam empossados ou que tomem o cargo público para o qual nós os escolhemos, seja no executivo, seja no legislativo. Aí sim nós teremos um país melhor, e eu sou esperançoso que nós vamos conseguir isso. Acredito em Deus, acredito que Ele está orientando e nos inspirando a todo momento. Eu espero que o brasileiro ele seja fiel a essa visão e que nós consigamos mudar o país e termos um país mais seguro, mais próspero. Esperança e paciência, teremos todos. Sem dúvida nenhuma. Storani, obrigado pelo assunto, obrigado pela conversa e obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço. Valeu, esse foi o podcast R7 Fala Comigo. A gente se encontra aqui em outras oportunidades para falar de vários assuntos que são relevantes, como esse aqui. O papo poderia ser ainda mais longo. E continua aí fora das telas, nas redes sociais do Storani também. Brigadão. Valeu e até a próxima.